Ô, Raoni, muito bem. Amigão, meu neto aí de Florianópolis, obrigado pela audiência. Vai escutar um papo legal hoje à noite. Obrigado mesmo por ter entrado aqui, né? Então, assim é legal. Já citei Vitória no Espírito Santo, que está conosco, né? Só vamos aguardar um pouco aqui para fechar o nosso sinal com o nosso entrevistado, Tiago Luiz Schmidt. Amigos do Viva Bem, prontos para mais uma boa. Matias Canhone, muito obrigado, audiência. Dublin, Irlanda, muito especial. Aí vocês devem estar com 4 horas, pelo menos, para frente. Então, 8h30, meia-noite e meia. Ok, eu te ouço bem. Tomara que também os nossos internautas. Está ótimo, gente. Gente, eu já tinha logo no comecinho, enquanto estávamos vendo as questões técnicas, e vocês com certeza receberam também as notificações, o convite para estarem hoje à noite, vocês que nos seguem no canal, ou que foi convidado por algum amigo que compartilhou o card ou o link. Hoje à noite nós queremos conversar com o Tiago Luiz Schmidt. Ele é um jovem muito dedicado ao seu trabalho, a gente já se conhece há algum tempo. Ele está à frente do Conselho de Administração da Sicredi Pioneira, que é a mais antiga das cooperativas de crédito da América Latina. E é uma história centenária que nós vamos conversar um pouco hoje à noite, mas não pense que nós vamos falar só do passado, não, nós vamos falar muito do presente, inclusive do presente mais atual, que é esta situação de pandemia que estamos vivendo, onde cooperar é uma palavra extremamente chave. Tiago, obrigado a tua participação conosco, ter tirado esse tempo nesse domingo à noite, e com certeza nossos internautas vão aproveitar ao máximo também essa nossa conversa. Quero te convidar para saudar o nosso pessoal e depois vamos para a conversa. Boa noite, Heitor. Boa noite a todo mundo que está conosco aí nessa live. E é sempre uma alegria conversar contigo, Heitor, até pela jornada que nós já tivemos de longa data, né? Eu era bem mais jovem, tu também, todos éramos, né? Eu também era bem mais jovem, né? É sempre uma alegria e olha que engraçado, eu justamente interrompi uma atividade que eu estava fazendo agora para poder estar aí contigo, mas uma atividade que me alegra muito. Inicialmente nós havíamos planejado as assembleias da cooperativa, todas presenciais, né? Tivemos que interrompê-las, são 40, conseguimos realizar 19, e a Assembleia Geral Ordinária, que teria ocorrido no último dia 23 de abril, agora foi transferida para o dia 30, e será no formato digital, depois de 117 anos. Então, já entrando no assunto, né, o quanto esse momento está nos impondo ou acelerando com que certas coisas venham a ocorrer, e justamente por ser esse formato agora digital, há toda uma preparação diferente, todo um cuidado para que os associados, os coordenadores de núcleo, de fato, possam ter a possibilidade da participação, e a gente está aí agora todo envolvido com esse processo. Quando a gente ouve falar em home office, né, como a solução que apareceu para que empresas não fechassem, pudessem continuar parte do seu trabalho com os seus funcionários que tivessem condições de fazê-lo de fato de suas casas, mas não é apertar um botãozinho e a coisa está funcionando, né? Eu acho que estruturas como essa que você está colocando, uma assembleia, porque é o conjunto das assembleias que acaba sendo a decisão que no final vocês precisam, é muito interessante que você partilhe isso conosco, e uma nova forma, portanto, que está aí. E você já deu uma pincelada muito importante quando você citou há 117 anos atrás. Não era assim. Como é que era essa história, Tiago? Tu vê, né, a 117, ontem mesmo nós compartilhamos um pequeno bilhetinho, né, Heitor?
tu achaste fantástico, um pequeno pedacinho de papel que foi um recibo lá do ano de 1920, há exatos 100 anos, né? Onde justamente um parente da Tchecoslováquia, de um dos fundadores da Sicredi pioneira, do Josef Hillebrand, solicitava ajuda, porque justamente lá a Europa totalmente destruída em função da Primeira Guerra Mundial, né? E também provavelmente por consequência da gripe espanhola. Então naquela época houve essa doação, normalmente na via contrária, porque eram sempre os europeus que ajudavam aqui os nossos imigrantes. Mas eu fico imaginando como é que se ocorreu essa transferência, né? Como é que esse recurso, como é que esse dinheiro chegou até lá para ajudar os parentes desses fundadores, né? Verdade, então, o propósito, e a gente sempre precisa tomar o cuidado em relação à banalização das palavras. E infelizmente a palavra gratidão não era uma palavra que vinha sendo usado da forma mais adequada ou em todas as situações adequadas. E eu acho que esse momento vai trazer para nós também a possibilidade de uma nova gratidão, né? Um ressignificado da palavra gratidão. Gratidão pelas coisas de fato simples e valorosas na vida, como abraçar alguém que a gente gosta e que está impedido desse gesto em função da pandemia que a gente vive. Mas não só isso. Gratidão pelo trabalho, pelo local de trabalho, né? Quantas pessoas viviam aquela rotina como se rotina fosse algo ruim, e na verdade rotina é algo muito valoroso, mas que viviam aquela rotina de vai para o trabalho, volta do trabalho, vai para o trabalho, volta do trabalho, e que saco eu ter que estar aqui nesse ambiente de trabalho. E depois, agora em função do home office, pessoas que se veem com a necessidade de seguir trabalhando, aquelas que podem, né? Quem sai do escritório faz o home office, mas quem tem uma atividade laboral numa indústria, por exemplo, ou na construção, ou na agricultura, não existe home office. E como é que funciona? E de repente tu te vê, entre aspas, preso dentro da tua própria casa e começa a ter aquele sentimento de fato gratidão e de real valorização da rotina que se tinha antes, né? Ou quantas pessoas, então, ficaram vivendo aprisionadas em seu trabalho nos últimos anos, fazendo algo que não gostavam, e agora também estão se encontrando nas suas casas, né? Não existe, Heitor, o lado certo e o lado errado. Acho que vai de cada pessoa poder fazer essa leitura e, de fato, trazer para a sua vida aquilo que a satisfaz como pessoa, aonde ela se encontra enquanto indivíduo e o quanto ela, como indivíduo, pode contribuir para a comunidade, para a sociedade, para que a gente possa construir um mundo melhor. Acho que esse é o real propósito de cada indivíduo. É o que a gente tem ouvido, com certeza você também, em vários ambientes, mesmo que todo esse contato, de fato, está sendo muito mais virtual. Eu mesmo, por estar no grupo de risco, faz 6 semanas que a gente está, de fato, e literalmente fazendo todo o nosso trabalho de casa, né? Inclusive contato com outras pessoas, não temos recebido visita, nem da família, não tenho ido visitar a minha mãe, apesar de estar próxima, aí 40 e poucos quilômetros, mas Ivoti já fechou logo a possibilidade de visitas, né? Uma das primeiras cidades que colocou também na região aqui o uso obrigatório de máscaras, e outros municípios estão aderindo. Quer dizer, a gente teve que se adaptar a esta nova realidade de forma muito brusca, muito rápida. Eu posso imaginar que o cooperativismo, no qual a Sicredi Pioneira é uma das grandes representantes, além de ser a mais antiga, para nós, na nossa realidade latino-americana, passou e experimentou muitos momentos em que mudanças bruscas exigiram decisões rápidas. Eu imagino que o cooperativismo tem muito disso. O próprio exemplo que você citou, desta realidade de 100 anos atrás, quando alguém, por causa dos resultados e efeitos da Primeira Guerra Mundial e ainda da gripe espanhola, acaba necessitando de ajuda, e alguém não pode ficar pensando muito o que fazer. É dizer, ajuda ou não ajuda, faz ou não faz. Uma das características do cooperativismo.
Heitor, nessa tua fala eu trago a recordação de um ex-presidente nosso, o Márcio Port, que recentemente, quando a cooperativa completou 115 anos, durante aquele processo assemblear, ele trazia para a reflexão dos associados o fato de que vocês são sócios de uma cooperativa que já passou por 2 guerras, viveu momentos duros e sobreviveu a isso tudo. E quantas empresas conseguem de fato sobreviver a isso tudo? E a gente assistia aquela fala como se as grandes catástrofes, as grandes tragédias já teriam todas acontecidas, porque dificilmente a gente, apesar de algumas maluquices institucionais por parte de alguns governos, mas a gente não olha mais para os líderes mundiais hoje e enxerga uma guerra como nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ou imaginar que alguma crise econômica pudesse ser tão avassaladora quanto essa que nós estamos vivendo agora nesse momento, né? O que esse momento... Tanto, o que só essa, não querendo... o que isso traz para nós... Sim, por favor. O que isso faz com que a gente reflita, Heitor, nesse momento, são as questões dos comportamentos incrementais. Sim, ou seja, sim. Todos e tudo está sendo reinventado. Por exemplo, muitas pessoas que relutavam com o uso de o aplicativo do banco para fazer pagamento ou transferência, pela impossibilidade de fazer isso de forma presencial, está fazendo através de aplicativo. Algumas pessoas que relutavam para comprar as suas coisas na farmácia, no supermercado ou na feira, pela internet. Eu não estou falando de compra pela internet a grandes distâncias, eu estou falando de compra pela internet do local mesmo. Estão tendo que fazer como alternativa para a sua sobrevivência e para a sobrevivência dos pequenos negócios da nossa região. E esses comportamentos, esses novos comportamentos, são comportamentos incrementais. São coisas que daqui a um determinado período a gente vai passar por essa crise, tanto a questão da pandemia quanto a questão econômica. Claro que ela vai deixar consequências nos dois âmbitos, mas ela vai passar. E a gente vai voltar a ter uma certa normalidade na nossa vida, nas rotinas, mas vai ser, de novo, algo diferente. Não vai ser como era até janeiro ou fevereiro, pouco tempo atrás. E esse novo normal que as pessoas têm chamado é justamente em função desses modelos incrementais. As pessoas vão incorporar às suas rotinas novas formas de comprar, de se relacionar e talvez até de valorizar o teatro, o cinema, o restaurante, porque esse modelo econômico que existe na sociedade não é só pela comodidade de não precisar cozinhar em casa que as famílias vão no restaurante. É pela oportunidade de socializar com outras pessoas, né? Não é só pela facilidade de votar na assembleia da cooperativa que eu faço pelo celular. A assembleia presencial me dá a possibilidade de encontrar outras pessoas e conhecer experiências. Então, esse lado do relacionamento humano, afetivo, ele passa a ser mais valorizado com tudo isso que a gente vem vivendo agora. Essa é uma das questões que se tem ouvido de diferentes pessoas trabalhando e vivendo dentro da pandemia de diferentes realidades. A gente vai voltar diferente quando tudo isto passar. Esse é um tema, e a Daniela Henkel acabou de colocar uma observação. Vocês vão me desculpar, os nossos internautas aqui, que eu estou lendo os nomezinhos de vocês, mas não tem como, se eu ficar lendo e dizendo os nomes de vocês, o Thiago poder falar, né? Mas nós vamos ter os nomes de vocês registrados aí. Mas a Daniela fez ali um comentário que é um assunto muito importante que estamos falando, a questão do cooperativismo, da ajuda, do cooperar exatamente para o momento que estamos vivendo, e tomara que esta seja uma das mudanças que o ser humano passe a experimentar, valorizar mais a ajuda que ele pode dar
ou até mesmo aquela que ele recebe e nem nota, e chegamos daí àquela questão da gratidão que você acabou de mencionar não faz muito tempo aí, Tiago. Quer dizer, também é tão fácil numa resposta de um WhatsApp ou qualquer coisa de escrever lá gratidão e o corretor automático, ele às vezes já vai direto, se tu usou umas 5 ou 10 vezes a palavra colocando, que no fim ela vai sem, às vezes, estar refletindo um sentimento interior. Acho que essa é a primeira grande mudança que talvez essas semanas, esses meses da pandemia vão nos trazer. Tomara que também criando pessoas mais cooperadoras no verdadeiro sentido da palavra. O cooperar, a etimologia da palavra cooperar nos remete a trabalhar juntos, fazer juntos. E muitas vezes a gente esquece de buscar o real significado das palavras. E o cooperar, ele traz, na etimologia da sua palavra, algo muito valioso para mim, que são os valores de autoajuda e ajuda mútua. Olha que legal, Heitor, isso é forte. A autoajuda e ajuda mútua. A autoajuda e ajuda mútua significa que, enquanto eu estou num grupo cooperando, ao mesmo tempo que eu estou cooperando comigo, eu estou diretamente cooperando com outras pessoas. E mesmo que num processo de fraqueza da minha parte, outras pessoas do meu grupo continuam trabalhando, elas também estão cooperando comigo, que é a ajuda mútua. Mas isso acontece normalmente, se a gente for estudar a história do cooperativismo, nós sempre enxergaremos o cooperativismo como um modelo econômico, ou como uma ponte entre o capitalismo e o socialismo, que muitas pessoas gostam de usar essa expressão. Ele cresce muito, ele se enraiza, ele se fortalece, justamente nos momentos de crise econômica em toda a história do mundo. Desde a época da Segunda Revolução Industrial, quando nasce na Inglaterra o cooperativismo. E não foi diferente aqui no Brasil em 1902, quando o padre Amsterdam fundou a Sicredi Pioneira, justamente no momento de dificuldade que as pessoas passavam, de fome, de falta de condições sociais dignas, de falta de condições de saúde, de falta de educação, e o padre reúne 19 colonos, na sua grande maioria agricultores, mas haviam também professores e outras profissões ali, e eles se reúnem para mutuamente, aqueles que têm dinheiro, guardar e emprestar para quem precisava trabalhar e não tinha como fazer isso. Então é assim que nasce o cooperativismo na América Latina, em 1902, em Nova Petrópolis. Aqui, no nosso estado, o berço do cooperativismo de toda a América Latina é aqui do Rio Grande do Sul. E esse é um modelo que se expande e que se fortalece justamente nos momentos de dificuldade. Mas eu posso dar vários exemplos práticos de por que o cooperativismo dá errado também. É importante a gente refletir sobre isso. Quantas cooperativas de táxi a gente já viu crescerem? Porque aos taxistas é comum a aquisição de combustível, a estrutura de um telefone fixo, né, recentemente, a questão da contabilidade, né, a questão da manutenção dos veículos. Então, se constitui uma cooperativa para dividir necessidades comuns entre todos, e todos têm um objetivo em comum, que é o serviço de taxiamento. Mas a partir do momento em que um taxista vai se sobressaindo e vai se dando bem, a ausência de dificuldade não lhe convém mais a cooperação. Eu me dou bem sozinho, eu não preciso mais dos outros. E eu me afasto da minha cooperativa. E assim acontece muitas vezes dentro da família, nos comportamentos humanos, acontece muitas vezes dentro das empresas, acontece muitas vezes nas escolas, acontece em vários segmentos da sociedade. Quando o ser humano se sente mais fragilizado, ele entende a real necessidade de cooperar, de fazer juntos. Quando o ser humano começa a achar que ele não depende mais dos outros, ele começa a fazer sozinho. E daí, usando o exemplo do táxi, daí quando surge o Uber, que vem competir com esse modelo de negócio, aí, de novo, convém se reunir para combater algo que lhes incomoda. E assim acontece em cooperativas de leite, em cooperativas de dificuldade, de necessidade, aproxima as pessoas. E é esse modelo incremental
que faz com que a gente sempre traga para as pessoas uma provocação. Se na dificuldade nós conseguimos fazer juntos e vencer as dificuldades, imagina o que nós poderíamos fazer juntos nos momentos que não são dificultosos. Onde você não precisa gastar um esforço extra para resolver um problema, mas para poder fazer algo positivo sem problemas que estejam andando juntos, né? Exatamente. Esse seria o ideal, né? Cooperar não por causa de um problema, mas cooperar porque é possível fazer junto mais do que sozinho. A grande alegria que nós temos no Brasil nos últimos anos é que a sociedade, de certa forma, tem entendido isso, tem percebido. E com altos e baixos, a gente consegue passar por altos e baixos dentro do cooperativismo, mas sempre ganhando, sempre incrementando. Por exemplo, no ramo crédito, do qual eu faço parte. Nos últimos 12 meses, as cooperativas tiveram um crescimento de 24% nas carteiras de crédito. O sistema financeiro nacional como um todo teve um crescimento de 3,2%. Ou seja, mesmo quando teoricamente o mercado estava bom, estava aquecido, as cooperativas cresceram mais. Eu te faço um convite para a gente olhar a mutação das carteiras de crédito das cooperativas e dos bancos tradicionais daqui 6 meses ou daqui 1 ano, e todos vão chegar à conclusão de que as cooperativas cresceram mais ainda, mais do que 30%, ao ponto de que os bancos vão crescer entre 1% e 2%, vão crescer menos. Porque nos momentos de crise, as instituições convencionais elas costumam ser mais seletivas. A gente usa uma expressão, fechar a torneira do crédito. Porque elas não vão colocar o seu dinheiro em sociedades de capital. E as cooperativas são sociedades de pessoas, sem fins lucrativos, mas com fins econômicos. Então, a gente usa uma frase que não existe uma cooperativa rica numa sociedade pobre, nem o contrário. A cooperativa, para ser plena e de fato cumprir com o seu propósito econômico e social, ela obrigatoriamente está inserida numa sociedade próspera e que tem desenvolvimento econômico e social. E é justamente no momento de crise econômica que as cooperativas precisam atuar mais forte ainda para que não haja grandes perdas econômicas ou sociais. Porque não vai existir cooperativa viva se os sócios não conseguirem sobreviver esse momento, seja ele pessoa física ou jurídica. Então, o grande papel das cooperativas nesse momento é justamente estar próximo dos associados, porque o associado é o centro da cooperativa, a cooperativa é de pessoas, para que todas essas pessoas possam passar por esse momento, nem que seja para sobreviver, mas vamos passar juntos por esse momento. E depois, quando todos passarem, com certeza absoluta, as pessoas olham para a cooperativa e aí sim elas vão ter a real gratidão e dizer, bom, foi num momento de dificuldade, quem me ajudou foi a cooperativa. E agora, no meu momento de crescimento ou de expansão, é ao lado da cooperativa fazer a diferença na vida da sociedade e das pessoas. E para isso a gente precisa conhecer as pessoas e a sociedade. Eu imagino que seja, inclusive, a pergunta de alguns que estão nos acompanhando, que se interessaram pelo tema, uma vez que é uma cooperativa de crédito e não é um banco, mas tem agência, é muito semelhante a um banco. Alguns dizem, eu vou no banco Sicredi. Qual seria, assim, em termos bem simples, para dizer assim, não é banco? Porque é cooperativa. Onde é que está esse toque que faz a diferença? Um pouco você citou quando você disse que a questão dos dividendos, né? Já é a grande diferença, né? E a ilustração do taxista, né? Enquanto ele sente que ele pode, de repente, amanhã precisar procurar oficina e vai ter um prazinho porque ele pertence a uma cooperativa com 300 companheiros, né? Mas como é que no dia a dia, com as pessoas que precisam saber o que fazer com os seus valores, com o seu futuro, quando pensam entre banco e cooperativa de crédito? A questão número 1, Heitor, a principal é teoria. Né? Uma cooperativa nada mais é do que uma sociedade de pessoas que se unem por um objetivo comum.
No caso de uma cooperativa de crédito, a necessidade, o objetivo comum entre todos são serviços e produtos financeiros. Todos nós utilizamos no dia a dia produtos, onde eu não serei dono, eu serei cliente, ou numa cooperativa, onde eu, além de usuário, eu também sou proprietário. A prova disso é a assembleia. Os bancos não têm assembleia como cooperativa, os bancos têm sim assembleia por serem uma SA, mas os dividendos são rateados entre os acionistas proporcional à cota que cada um tem. Então, mesmo que aquela pessoa não faça nada no banco, se ele tem 50% de cotas, ele vai receber 50% dos dividendos. Já numa cooperativa, ao final de cada exercício, sempre que ela ofere resultados, esses resultados são divididos em várias partes. A primeira delas serve para remunerar a cota capital, o capital social de cada um dos seus associados, e daí, na mesma razão para todos, no mesmo percentual para todos, independente da movimentação que cada um tem. Numa segunda fração é utilizado um fundo de reserva, porque o fundo de reserva ele tem uma atribuição importantíssima, que é trazer a estabilidade patrimonial para a organização, patrimônio líquido da cooperativa, e todas as operações de crédito, elas são regulamentadas por um mercado muito rígido, e aqui no Brasil nós temos o Banco Central que faz essa regulamentação, e todo o potencial de crédito, a concentração de crédito, o risco é tudo calculado em cima de patrimônio, então esse fundo de reserva ele tem essa função também, e o restante é dividido entre os associados. A grosso modo é isso. E essa divisão ela é proporcional ao uso que cada sócio tem na cooperativa. Então, associados que utilizam mais a cooperativa e acabam deixando mais receita para a cooperativa, na hora da distribuição do resultado, eles também participam com um percentual maior. Ele é justo, ele é simplesmente uma distribuição justa proporcional à movimentação de cada um. Essa é uma das motivações. Então tem o fato de ser dono e tem o fato de participar do resultado. Mas existe também a questão do propósito que uma cooperativa tem. Uma cooperativa, ela obrigatoriamente tem a atribuição de trazer impactos econômicos e sociais com equilíbrio na área onde ela atua. Então, por exemplo, parte do resultado da cooperativa é investido em educação todos os anos. Talvez nos últimos 3 anos, se a gente for somar, grosso modo, a gente chega a 20 milhões só da Sicredi Pioneira. Parte do resultado vai para um fundo que apoia entidades sem fins lucrativos, voltadas para projeto de esporte, que é o Fundo Social. Esse ano, com toda essa situação da pandemia que nós tivemos na nossa região, os sócios, olha que incrível isso, os sócios da cooperativa começaram a sugerir que a gestão da cooperativa redirecionasse esses recursos não para a educação esse ano, porque a agenda de todo mundo mudou, mas sim para os hospitais da região, para atender demandas da saúde que a região vem passando. Porque a maioria dos nossos hospitais não tem nem equipamentos básicos de proteção para os enfermeiros. Mas esses recursos foram direcionados para os 21 municípios da área de atuação da Sicredi, por exemplo, da Sicredi Pioneira, e muitas cooperativas do sistema Sicredi também fizeram isso, e inclusive serviram para comprar respiradores, macas e outros aparelhos nos hospitais. Então, é essa consciência do equilíbrio entre o econômico e o social nas regiões que faz que a cooperativa também tenha diferença. Eu sempre digo, Heitor, são várias motivações e cada um dá mais peso para alguma delas. Algumas pessoas vão olhar que é a questão da taxa, porque se a cooperativa não tem fins lucrativos, normalmente as taxas são menores que as dos bancos convencionais. Algumas olham para preço, outras olham para taxa, outras olham para o impacto social, outras olham para a distribuição de resultado. A grande maioria eu entendo que olha para a questão do relacionamento, porque nós temos todas as funcionalidades que um banco tem nos aplicativos de celular ou de internet banco, todos os produtos e serviços que um banco tem, são aproximadamente 300, mas mais do que isso, a gente quer saber como é que o associado está, o que ele precisa. Por exemplo, agora, quando iniciou a crise,
a primeira coisa que as nossas equipes comerciais começaram a fazer foi ligar para os associados ou mandar mensagem para os associados e dizendo, se tu precisar, não esquece, aqui é o nosso WhatsApp, é o nosso e-mail. Somos uma A agência está fechada, mas pode vir aqui. O que tu está precisando? Certo. O teu contrato tu consegue honrar ou tu precisa prorrogar? Então, assim, é justamente entender a necessidade do associado, porque a cooperativa é do associado. E para mim, essa é a grande diferença entre cooperativa e banco. Alguém acabou de colocar um comentário que é o capital intangível, seria aquela reserva na qual não se mexe, que agora acaba sendo tangível, quer dizer, ela é colocada à disposição de uma necessidade que não estava prevista, mas que aparece e que tem tudo a ver com o cooperativismo. Eu acho muito boa a ilustração que foi colocada, provavelmente um cliente que entende também da coisa aí. Né? É um associado. Muito importante. Tu viste o nome ali, sabe que é, né? Beleza. Assim. Não, mas Heitor, eu digo um sócio da cooperativa, não cliente. Nós não temos cliente. Todos são sócios. Aí é outra diferença. Você já citou isso antes, mas é importante dizer de novo. Cada pessoa, então, que está na cooperativa, ele de fato é um proprietário, é um dono, é um associado, como de outros. A ilustração é muito fraca, eu sei, mas é como se eu estivesse num clube, seja ele de serviço, seja ele de recreação, onde eu sei que qualquer despesa que acontecer será feita uma chamada extra, se necessário, para que eu entre também, mas também, quando tudo estiver bonito, funcionando direitinho, eu vou poder dizer, eu sou sócio ali, como está bonito o negócio. Mas aqui nós estamos falando de valores, porque, de fato, muitos colocam ali reservas, colocam o seu futuro, colocam algo pensando no estudo futuro dos filhos, ou mesmo a sua necessidade quando em idade mais avançada, quando vem a aposentadoria. E aí eu acho a grande diferença que você citou entre simplesmente estar num sistema financeiro e estar num sistema cooperativo. E isto, eu acho Heitor, que você está colocando com muita propriedade. Sim. Tu tocou num assunto que eu preciso abrir um parênteses que é muito interessante, porque a gente tem dentro da cooperativa, até em função da idade que a cooperativa tem, e o entendimento, o engajamento, o relacionamento que os sócios têm com a cooperativa, mas tu falaste em estudo, é muito comum, quando dentro da cooperativa, quando nascem os netos, os avós abrirem uma conta e começarem a fazer uma poupança para os seus netos. Depois os pais continuam, mas as cooperativas pelo Brasil têm uma quantidade enorme de contas de menores de idade. Justamente porque as cooperativas já trabalham há um bom tempo a questão da educação financeira, que agora passa a ser obrigatória pelo Banco Central para todas as instituições e vai fazer parte da nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular das Escolas, mas as cooperativas de crédito, por entenderem o seu papel social, no pilar social, já fazem isso há um bom tempo. Para se ter ideia, só na área de ação da Pioneira, que vai de São Leopoldo até Caxias do Sul, aqui na região do Vale dos Sinos e parte da Serra, só no ano passado foram 3 mil associados que receberam capacitação em educação financeira. E com isso nós conseguimos ter um perfil nos nossos associados com uma inteligência financeira, com uma saúde financeira, que conseguem olhar para o dinheiro e se servirem do dinheiro, e não o contrário, não o dinheiro se servir dessas pessoas. Pessoas que conseguem fazer financiamentos inteligentes em prol do seu negócio ou de uma demanda sua, e não vivendo com a corda no pescoço. E a cooperativa tem muito essa preocupação, tanto para pessoas físicas, como também para pessoas jurídicas, né? Tu perguntou antes uma diferença entre cooperativa e banco, o atendimento de pessoas jurídicas que têm dificuldade financeira. Uma das coisas que a cooperativa mais faz é ficar olhando atento a esses associados pessoa jurídica, e sempre que identifica, a gente oferece para eles uma assessoria empresarial. A gente quer que eles tenham, a gente quer que eles façam financiamentos de investimento e não de custeio. Que eles consigam pegar dinheiro barato para ampliar os seus negócios, para construir prédios, câmera fria, trocar frota, renovar layout, para fazer um giro inteligente, e não para ficar
sempre, né, como se diz, correndo atrás da máquina com a corda no pescoço. Correndo atrás da máquina. Por quê? Porque independente do tamanho dessa empresa, mesmo que ela tenha 6, 7, 8, 10 funcionários, pelo perfil que as nossas comunidades têm, como por exemplo Ivoti, Dois Irmãos, Morreuter, Feliz, Linha Nova, se uma empresa com 10 funcionários chega a ter uma dificuldade e precisa fechar, provavelmente esses 6, 7, 10 funcionários, se não todos, a grande maioria também é sócio da cooperativa. E a gente está falando de 6, 7, 10 famílias, não 6, 7, 10 pessoas. Então, esses associados e famílias também passam por dificuldade. Então, a cooperativa tem todo um olhar amplo, toda uma visão sistêmica para manter sempre ativo e funcionando bem o que a gente chama de ciclo virtuoso do cooperativismo, que é a economia local funcionando bem, funcionando ativamente, para que todos possam se servir desse ciclo econômico aqui nas nossas comunidades. Quer dizer, todo mundo sabe que a saúde, digamos assim, daquilo que ele investiu, depende não apenas dele, mas depende dos outros, o que a sociedade, de um certo modo, tem muita dificuldade em aprender. Você citou antes o exemplo. Eu posso ajudar sabendo que com isso estou ajudando outros, mas o retorno é verdadeiro, que cada vez em que eu ajudo alguém, talvez o mais beneficiado seja eu mesmo. E eu imagino que esses mais de 100 anos da cooperativa e do movimento cooperativista aqui no Brasil, vindo através do Padre Amstad, teve N momentos em que situações desse tipo se apresentaram. Aliás, talvez até seria importante que você colocasse a grande motivação que trouxe, através do pensamento do Padre Amstad, esta realidade para Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul, desta cooperativa hoje de tamanho imenso, como é a Sicredi, nesse propósito de ir para um lugar onde ela poderia, de fato, começar cooperando, porque o lugar era um lugar que precisava desta visão. Eu imagino que isto foi o que estava por trás de toda a história, porque tenho lido alguma coisa e me interessado pelo tema também ali, mas o entrevistado é você. Olha, que maravilha. Tu traz uma reflexão importante, Heitor, que é justamente assim, relacionando com a lógica do banco, tu já viu algum banco abrir uma agência em alguma localidade pobre ou carente, ou que necessite do papel social que uma instituição financeira pode trazer para a comunidade? Não existe. Não existe porque ali não vai haver rentabilidade. Diferente da lógica real que as cooperativas precisam atuar, de justamente... se há uma dificuldade social numa localidade, essa é oriunda de uma dificuldade econômica. E a intenção do Padre Amstad, em 1902, quando ele constitui a cooperativa, junto com outras pessoas da região, é de justamente aproximar o capital do trabalho. Porque sem dinheiro as pessoas não iam conseguir prosperar. Não dinheiro pelo dinheiro em si, mas eu digo o dinheiro que compra semente, porque algumas pessoas tinham terras, mas não tinham dinheiro para comprar semente e plantar. Ou elas tinham terras e tinham sementes e não tinham ferramentas para poder plantar. Então, na verdade, a cooperativa ela é uma continuidade de uma outra entidade, e que justamente é uma entidade que vem agregar conhecimento para os colonos da época, que vem buscar outras variedades de uva, de feijão e de outros produtos agrícolas, só que eles viam que as pessoas, quando se conseguia semente, por exemplo, então as pessoas tinham terra, tinham semente, mas não tinham ferramenta. E como é que elas iam comprar, financiar as ferramentas? E daí nasce, então, a necessidade econômica de constituir uma cooperativa de crédito, né? Uma caixa mútua, onde só existia dois produtos, era depósito e empréstimo. Então, as pessoas que tinham dinheiro colocavam dinheiro nessa cooperativa,
E quem não tinha dinheiro, mas tinha necessidade de investir na sua atividade econômica, pegava o empréstimo, comprava a sua ferramenta, a vaca, construiu o galpão. Essa era a utilidade da cooperativa. E com isso, a região começa a se desenvolver, a ideia a prosperar, a dar bons frutos, e o Padre Amstad consegue, inclusive, a constituição de mais 37. Ao todo, são 38 cooperativas remetidas ao Padre Amstad, a sua constituição, inclusive uma em Campo Novo, Santa Catarina. Hoje, município de Itapiranga, mudou o nome, mas na época Campo Novo, do outro lado do rio. Então, e essa ideia, ela prosperou e deu tão certo que ela existe até hoje. E imaginar que um grupo de 19 colonos e um padre, né, por trás dessa história tem uma outra coisa que me emociona e que traz uma mensagem bonita, que é a questão da tolerância e do respeito. Porque muitas vezes a gente fala assim que um padre reuniu 19 colonos e constituiu uma cooperativa, mas a gente não sabe quem são esses colonos. E quando se desperta o conhecimento e a gente vai atrás e busca a biografia dessas pessoas, nós encontramos ali, por exemplo, católicos e luteranos. O primeiro presidente da cooperativa, o Anton Maria Faix, por exemplo, era luterano e a cooperativa foi constituída por um padre. Imaginar isso há 117 anos e hoje a gente enxerga, inclusive a gente está utilizando uma rede social para essa nossa conversa, mas a gente precisa passear pelas redes sociais com bastante cuidado e muito filtro, porque a gente enxerga tanta intolerância e tanto desrespeito por questões políticas, religiosas, sexuais, raciais, e a gente enxerga isso no cooperativismo desde a sua origem, que é o respeito às diferenças. Dentro de uma sociedade cooperativa, por exemplo, convidadas a participar e têm direito a voto. E nós estamos aqui olhando para a Arábia Saudita, em 2020, elas não têm o direito a ter carteira de motorista. Então, são coisas, são incomodações que nós temos até hoje, mas que o cooperativismo mostra que é possível trabalhar e prosperar com respeito às diferenças. Então, a gente fica feliz pelos exemplos do Padre Amstad e mais aqueles 19 que estavam com ele, que conseguiram iniciar a cooperativa, conduzir a cooperativa, vamos dizer assim, até a década de 60, que foi 64, nós tivemos com o início da ditadura, do período da ditadura militar, um período muito difícil e muito instável para as cooperativas. Dessas 38 constituídas pelo Padre Amstad, praticamente 30 fecharam, restaram pouquíssimas, porque tiveram dificuldades. A própria Sicredi Pioneira teve dificuldade, ela já tinha 2 sedes nessa época, e ela foi obrigada a fechar uma, porque não eram permitidas filiais, somente a sucursal, somente a sede mãe, né? Mas as cooperativas foram passando por esses momentos, foram passando por essas crises. E o mais incrível de tudo é que a gente tem até hoje, eu gostava de conversar muito, pessoas que passaram por isso tudo dentro da cooperativa e nos trazem essa experiência, né? Até pouco tempo atrás eu gostava muito de conversar, tive a alegria de conhecer e visitar a casa dela, a dona Lori Hillebrand. A dona Lori Hillebrand era neta de um dos fundadores da cooperativa e o pai dela, que foi o segundo gerente da cooperativa, associou ela com 15 dias de vida em 1929. Ela, infelizmente, nos deixou no ano passado, né? No dia 14 de fevereiro completou um ano da sua partida, mas conversar com pessoas assim, que quando a gente enxerga uma dificuldade no atual momento e elas dizem, isso a gente já passou coisa bem pior antigamente, e começam a contar as histórias, acabam, de certa forma, nos aliviando e mostrando que isso também é passageiro e que também vai passar, e o que, de fato, a gente vai deixar, usando o exemplo do recibo de 100 mil réis de 1920,
Eu acho que o nosso legado é o que as pessoas estarão, qual será a história que estarão contando da nossa geração. Essa é a grande reflexão que a gente precisa fazer, Heitor. É o que nós, enquanto líderes de cooperativa, enquanto empresários, enquanto chefe de família, enquanto líderes de governo, não importa se prefeito, secretário, vereador, mas qual é a história que estarão contando da nossa geração daqui a 100 anos? O que a gente vai deixar para o planeta? De forma consciente, em termos de sustentabilidade, em termos de diversidade, em termos de respeito, em termos econômicos, em termos sociais, em termos ecológicos. Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente precisa, todo mundo, parar e responder, mas principalmente as lideranças. Essa é a grande questão que precisa ser respondida nesse momento e que não é fácil. Ninguém tem a resposta, tenho certeza absoluta. Mas se as pessoas tentarem chegar a um acordo de o que a gente quer deixar para as próximas gerações e parar de pensar um pouquinho no poder deixar para as gerações seguintes, porque eu olho de novo para o Padre Amistad. Com certeza a obra dele não foi para ele ou para a geração dele. Ele acabou deixando para as gerações futuras. A gente olha dentro da Sicredi Pioneira e ali tem um projeto lindo chamado Cooperativas Escolares, que funciona como um laboratório de aprendizagem do que é uma cooperativa, só que dentro da escola. A gente quer levar o espírito da cooperação e cidadania para o mindset dos jovens antes deles entrarem no mercado de trabalho competitivo. Eu tenho certeza que ali a gente não está criando só grandes líderes cooperativistas, não é esse o maior propósito. Ali a gente está criando novas lideranças, pessoas que no mínimo serão melhores pai e mãe de família, melhor prefeito, melhor vereador, melhor empresário, e se isso de fato acontecer, aí sim a gente vai estar ajudando a construir comunidades melhores. Eu acho que esse é o grande papel que cada um de nós deveria ter na sociedade, sendo ou não sendo sócio de uma cooperativa, sendo funcionário ou sendo patrão, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu sou empregado, eu não tenho que fazer. Valoriza o teu trabalho, faz aquilo que é a tua profissão com amor, com carinho, para te ver o quanto tu vai se sentir feliz, e certamente o teu patrão vai valorizar isso. Eu também sou empresário, eu também tenho uma empresa com funcionários, e eu não consigo olhar para eles pura e simplesmente como empregados, como funcionários, porque existe uma relação de confiança tão grande já, mas tão grande. Isso é algo pleno, isso é algo que as pessoas deveriam buscar. O fato de que tu acredita nas pessoas e sabe que elas são capazes, sim, de transformar o mundo para melhor. Eu não acredito que a gente esteja de passagem nesse mundo, Heitor, simplesmente para nascer, crescer, trabalhar, constituir família e daqui a um pouco morrer. É muito pouco, né? É só existir. Acho que as pessoas têm, de fato, algo bem maior a entregar para nós. Porque o ser humano tem muito mais possibilidades e capacidades do que ele mesmo reconhece nele. Eu acho que o cooperativismo ajuda exatamente nisso. Acho que os exemplos que você citou, quando hoje uma cooperativa de crédito como a Sicredi não se limita apenas a lidar com o seu associado, mas faz com que também uma nova visão de sociedade esteja presente, aí nós estamos pensando também no futuro. Porque quantas outras coisas teriam também hoje 117 ou 118 anos de história para serem contados, mas essa história se perdeu, porque o alicerce desapareceu, não havia fundamento, talvez foi autocentrado, exatamente o inverso que você acabou citando com o Padre Amistad, que pensou a partir dele para os outros. Eu acho que aí está o grande exemplo, como você coloca, que fica, e se desta pandemia, desta realidade um pouco mais limitada que estamos vivendo, a nossa geração agora, de fato conseguirmos sair diferentes disso tudo, eu creio que será nesta nova visão de mundo de realidade e daquilo que de fato é importante, ou que eu acho que é, e no fim eu acabo descobrindo que talvez não seja, não?
As pessoas têm a oportunidade de olhar agora para tudo que está acontecendo. Eu tive um gerente que trabalhou comigo, foi o meu primeiro gerente, foi quando eu comecei a trabalhar de fato na Otomit, Hamburgo Velho, aí em Novo Hamburgo, né, em 98, o Eurico Harold Shenergy. E o Eurico tinha uma frase que era a seguinte: as pessoas também conseguem se viciar em coisas boas, porque nós usamos a expressão vício só para aquilo que é ruim, né? Então ele dizia assim, tu pode achar estranho abrir a porta do carro para uma pessoa, mas tu faz isso 3 vezes, tu te acostuma e tu consegue te viciar em coisas boas. Então o convite que eu faria para as pessoas que nos acompanham nesse momento é, dentro daquilo que eu comentei dos modelos incrementais, o que a gente está fazendo agora que não fazia antes e que a gente poderia se viciar? Quais são os modelos incrementais que a gente poderia incorporar na nossa vida pessoal e profissional e quando isso tudo passar, que a gente possa ter uma rotina mais saudável, mais produtiva e que também vai conseguir contribuir com um legado para as próximas gerações. Era isso. Eu arriscaria então dizer que se de fato alguma mudança vai acontecer depois que tudo isso passar, ela vai ser na maneira como nós vamos ver a realidade nossa, do mundo no qual nós vivemos, mas também, quem sabe, olhar o futuro com outros olhos. E o exemplo que você nos traz hoje, de 117 anos de história que estão aí, desde a vinda do Padre Amstad para cá, e que esta história é tão viva como ela foi naquele período, numa nova realidade, eu quero, ao encerrarmos, agradecer essa tua disponibilidade de novo. Quer dizer, a disponibilidade é o que a gente faz e que de repente até nem poderia, né? Mas quando o tema é importante, quando a realidade que nos cerca está aí, a gente faz. Como o ditado diz, você quer alguma coisa, peça para alguém ocupado. E por isso me senti muito à vontade de te convidar. Porque quem está acostumado a não fazer nada sempre vai te dizer não, né? Mesmo Thiago, durante a quarentena. Mesmo durante a quarentena. Eu acho que alguns vão sair muito mais preguiçosos do que já eram antes. Essa é uma grande mudança também. Agradecer a ti, agradecer aos nossos... Sim, Heitor, por favor. Eu só preciso... Sim. Eu deixo tu encerrar. Eu já fiz minhas considerações, não faço mais, tá? Mas enquanto eu fui falando, a gente vai acompanhando quem vai entrando aqui nesse bate-papo. E, certo. Nossa, eu fico muito feliz. Agora eu estou vendo a Fernanda Dilkin, aqui de Dois Irmãos, sim, mas ela mora em Gramado. O Luiz Vaslavic, a Andréia, o Kleber Giacomelli, a Anne. A Anne é um ser de luz muito especial. Então, muitas pessoas conhecidas passaram por esse bate-papo aqui. E a gente fica muito feliz que todo mundo pode... Esse é um modelo incremental bastante interessante que eu acho que veio para ficar. As pessoas vão começar a conversar mais mesmo que digitalmente. Então, um abraço a todos eles. A pessoa que está agora no rodapé aqui da nossa imagem, Luciné Nick, ela é de Vitória, no Espírito Santo. Ela diz, muito bom, estamos os 4 da família aqui participando da live. E antes eu lembro, João Dias fez um comentário aí, ele disse, eu tenho muita gratidão pelo tempo de amizade e pela maneira como o Tiago tem repartido. E economia, a gente fazia os trabalhos em dupla. Nós temos a fazer mais um comentário, tem a Raíssa também. A Raíssa é um amor de menina, ela é lá de Minas Gerais. Ela participou no ano passado de um programa Líderes, né, de um programa de mentoria de líderes cooperativistas, mais de 6 mil inscritos e apenas 35 selecionados, e ela foi uma delas. Então, lá do Piauí, Minas Gerais, está aqui acompanhando a gente também. Beleza. Especial, Tiago Luiz Schmidt, é o presidente do Conselho Administrativo da Sicredi Pioneira, a mais antiga cooperativa de crédito da América Latina, e que nos deu o prazer de partilhar seu amor pelo cooperativismo, mas também o seu lado profissional, que com certeza foi extremamente importante. E com isso eu agradeço também a todos aqueles que entraram aqui na nossa live, deixaram seu recado, sua
participação. E para quem nos tem acompanhado, dizer que essa nossa conversa continua disponível ainda por 24 horas dentro do Stories do @VivaBem Multimídia. Está sendo gravado também e vai para os nossos demais canais, Facebook, o YouTube e também para o nosso site. Viva Bem Multimídia tem este propósito, estar onde você gostaria de ver e ouvir assuntos que vão ajudar você a viver melhor, que é o que o Tiago fez conosco hoje à noite, participando aqui do Viva Bem Multimídia. Uma palavra final de despedida, Tiago, por favor. Que todos possam viver cada vez melhor, que todos possam, de fato, fazer aquilo façam com que se sintam bem, que se sintam melhores como pessoas,